rainha morreu. Isso você já sabe, 12 dias de luto, procissão, cortejo, proclamação de um novo rei, troca de passaporte, ok. Caos na Inglaterra. Aparentemente, o universo não aguentou duas Elizabeths apertando a mão e precisou lidar com uma delas. Enfim, passaportes serão atualizados para os pronomes masculinos, o dinheiro será lentamente reimpresso para conter a face do novo rei, até uniformes oficiais vão mudar, um enorme custo público para custear a publicidade da monarquia. E talvez por ter tido um reinado único durante 70 anos, seus súditos esqueceram que são súditos, que há uma família real, que há colônias, o Commonwealth e que alguns países não são independentes. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma Curadoria Meio Maravilhosa. Eu sou Bruna Bufari e vamos lá, vai! Se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio, vale a pena. Hoje a gente começa falando da política no Reino Unido. Uma protestante com um cartaz imperialismo, abaixo a monarquia, foi presa durante a proclamação do Charles III como rei. Outra que gritava, não é meu rei! A polícia afastou do público geral. Também teve outro que gritou, Andrew, você é um velho doente, que foi preso por perturbação da paz. Esses três que protestavam como se vivessem numa livre democracia. Não é bem assim. O rei ainda é chefe de Estado, não exerce seu poder diretamente ou explicitamente, mas está ali cumprindo uma cordialidade. É simbólico. As pessoas votam, sim, para o parlamento, formando assim a monarquia parlamentar constitucional, que é o Reino Unido. Ele, o Charles, é também o diretor da Commonwealth, que é formado por 56 países, alguns independentes, outros chamados de igualitários. Dentre os países que se assustaram ao se redescobrirem dependentes da coroa do rei Charles III como chefe de Estado, são 14 países, a Nova Zelândia, Canadá, Bahama, Austrália e outros. A estabilidade da monarquia, com a morte da rainha, pode estar em jogo. A Escócia pode ganhar tração nos movimentos pró-independência de novo. Mas então, nesse esquema governamental muito mais complexo que uma democracia plena, protestantes são presos por exercer as suas liberdades de expressão? Dizer que o príncipe Andrew é um velho doente, o que tem por trás disso? O Andrew, segundo filho da rainha, está envolvido nos processos e investigações do caso Jeffrey Epstein. No começo desse ano, em fevereiro, ele pagou milhões de dólares, a quantidade exata não foi divulgada, a Virginia Giuffre, para encerrarem o processo. Ele tem uma foto com ela de 2001, que também conta com a participação de Ghislaine Maxwell no fundo. Ghislaine foi acusada e presa por esse esquema de tráfico sexual, também com menores de idade. Mais de 100 acusadoras lutaram judicialmente por mais de 10 anos para incriminar Ghislaine e Epstein, que morreu em 2019. Maxwell foi condenada a 20 anos de prisão. E ela tá ali na fotinha com Andrew, com Virginia, que acusou o príncipe de ter abusado sexualmente dela várias vezes quando ela tinha só 17 anos. Baita príncipe, né? Mas prepara, abuso vai ser um tema hoje. O rapaz que gritou que Andrew é um velho doente no meio do silêncio do cortejo em Edimburgo foi preso por perturbação da paz, mas já está solto. De qualquer jeito, ele teve mais consequências pelo seu ato de protestar que Andrew ao ser acusado de abuso sexual. Mas acontece, são os esquemas da coroa britânica para manter essa publicidade monárquica. Ah, mas a rainha não se mete em negócios do governo. Não? Documentos vazados de 2021 mostraram mais de 1000 leis que foram impactadas por vetos do consentimento real, seja da rainha ou do então príncipe Charles. Dentre eles, uma lei de 1970 mantém a riqueza real um dado privado, escondido do público. O que eles detêm de propriedade é estimado em 28 bilhões de dólares, mas as riquezas pessoais, como os diamantes, as joias, isso não se sabe. O que se sabe, historicamente, é que muitos desses bens foram roubados ou forjados com mão de obra escrava até 1833, quando a escravidão foi finalmente emancipada no Reino Unido. A abolição da escravidão, inclusive, pagou uma compensação para os donos dos escravos por, abre aspas, perda de propriedade humana. Perda de propriedade humana. Pausa, pensa, compensação aos donos dos escravos. Os escravos marginalizados e agora livres não receberam nada. Mas voltando aos vetos reais, a maior parte das leis revisadas pela rainha incluíam impostos e a fortuna. Não só dela, mas enfim. Inclusive, a família real não paga imposto sobre herança.
Então ninguém aqui precisa se preocupar com o bolso do Charles para pagar os impostos dos bilhões que ele herdou da Elizabeth. Se você se pergunta em que ano estamos, também estou na dúvida. Até porque aqui no Brasil também temos um presidente que exerce seu poder de maneira duvidosa, para dizer o mínimo. Sigilo de 100 anos. A pauta anti-aborto no país dá margem para acontecimentos tenebrosos, em que questionamos: que humanidade é essa? O caso da menina que foi estuprada e engravidou 2 vezes é um triste exemplo disso. Nem deveríamos ter, como sociedade, algum exemplo desse tipo de ação. Mas temos. Uma criança que foi estuprada aos 10 anos não teve o aborto permitido pela mãe. A mãe, de 29 anos, comentou que o médico dizia que a menina podia sofrer risco de morte. 10 anos. Uma gravidez. Incontáveis violências. Um filho. A criança que teve o filho saiu da escola e foi violentada de novo. 11 anos, segunda gravidez, segundo aborto negado. A conselheira tutelar do caso disse que o pai da menina pediu pelo aborto legal, mas que a mãe negou. Você tem estômago para saber o que foi dito? Aborto é crime. A mãe dessa criança de 11 anos, estuprada incontáveis vezes, carregando o segundo filho de uma violência feita por outra pessoa, negou o aborto, porque repetiram incontáveis vezes que aborto é crime. A menina queria abortar e ir para a escola. Foi o que ela disse à conselheira tutelar, mas sua mãe não a deixou. 11 anos, segunda gravidez, 2 agressores diferentes. Realmente voltamos alguns séculos atrás. Mas entenda, não podemos culpabilizar a mãe dessa menina. Não temos muito dados da história, claro, até para não identificar a vítima. Mas pelas contas, a mãe da menina deve ter engravidado aos 17 ou 18 anos. Ela está desempregada, ela só sobrevive à base do Auxílio Brasil, com uma filha e um neto. Podemos individualmente culpabilizar a mãe e julgar por maldade? O que vemos de conteúdo na internet, de vídeo curto, de propaganda política em excesso, a luta pela defesa da vida. Essa defesa falha da vida defende a criminalização do aborto. Essa defesa em prol da vida permite violências como a dessa menina de Teresina. Como a menina de 11 anos de Santa Catarina, que precisou da viralização do seu caso para ter acesso ao aborto legal. Pauta anti-aborto não é defesa da vida. E também não defende nenhuma criança. Pesada, né? Mas eu não quero fechar com esse clima, até porque essa semana crianças tiveram reações emocionantes ao trailer da Pequena Sereia. E isso é válido de assistir. A Ariel é negra, e como sempre, uma pitada de diversidade traz o racismo à tona. O vídeo teve uma quantidade enorme de dislikes no YouTube com minutos de estreia. Mas crianças, olhando para uma TV e percebendo que uma princesa da Disney é preta, pode fazer o seu dia. She's black! Mas a semana trouxe outra vitória. A atriz Zendaya, que faz a Rue em Euphoria, ganhou seu segundo Emmy aos 26 anos. Se tornou a pessoa mais jovem a conseguir 2 estatuetas. E a primeira mulher negra com 2 prêmios de melhor atriz em drama. A premiação do Emmy, porém, teve um desconforto. Uma piadinha do Jimmy Kimmel não foi muito bem aceita. Enquanto Quinta Brunson subia no palco e fazia seu discurso de ganhadora, o Jimmy Kimmel ficou deitado ao seu lado. A piada era porque seria a 13ª vez que ele perde o prêmio de melhor roteiro de comédia, para Quinta. Muitos viram a piada como falta de respeito. A Quinta disse que não incomodou muito, mas que ela não sabia como a internet iria reagir. Ela deve ter imaginado. Mas agora, olha, na curadoria passada, a Natasha, nossa excelentíssima editora, quando eu mencionei os pêsames do Reino Unido em relação ao Paquistão, a Natasha decidiu colocar a Rainha Elizabeth, tal qual um anjo, subindo no frame. Alguns chamaram de premonição, mãe de Ná. Já eu acho que tem que investigar onde Natasha estava no dia 8 de setembro. Nota da editora. Conforme orientações do meu advogado, minha prima que se formou em Direito, venho por meio desta nota informar que, no dia 8 de setembro, estava em casa, impossibilitada de me mover devido a forças maiores que eu, conforme comprovam as imagens a seguir. Também tivemos vários comentários preocupados com a vela que estava atrás de mim, mas ninguém entendeu a analogia da vela com o aquecimento global e a iminência do fogo.
Por aqui hoje estamos sem fogo, mas com muita tristeza nos olhos e muita vontade de lutar por um mundo melhor. Sempre. Vejo vocês numa próxima Curadoria Meio Maravilhosa.